bem com vocês? Olá, tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Isso mesmo! Hoje estudaremos figuras planas, congruência. E o que precisaremos? Para hoje precisaremos do nosso material básico. Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, régua. E também precisaremos de lápis de cor, 2 tiras de papel quadriculado. Pode ser aquele papel quadriculado do seu caderno, se você tiver. Caso você não tenha, você mesma pode fazer esse quadriculado numa folha avulsa que você tem aí. Então, enquanto você separa o seu material, aproveite também e já faça a anotação de hoje. Coloque a data e escreva lá o nosso conteúdo. Figuras planas, congruência. Um tempinho e já voltamos. Tudo certinho com a sua anotação? Vamos relembrar a aula anterior? Aula 74. Nós fizemos alguns problemas a respeito do livro do cacoete. Nós trabalhamos com medida de comprimento, localização e movimentação. Nós calculamos quantos metros o Frido precisou percorrer para buscar a maçã. Também calculamos a área da região onde o Frido morava. Calculamos também quantos metros ele percorreu a dar várias voltas em torno do parque. E também aprendemos a fazer a localização dentro de uma malha quadriculada. Quantas aventuras, não é mesmo? Ah, mas o Frido aprontou muito para conseguir a maçã para a professora, não é mesmo? É verdade. E hoje, as figuras representadas na malha quadriculada são congruentes? Você lembra o que são figuras congruentes? Nós já estudamos esse conteúdo em aulas anteriores. É verdade. Bom, vamos observar aqui então, olhando na tela. Nós temos, nesta figura vermelha, na base, uma unidade de medida, 2, 3, 4 unidades de medida. Já na figura azul, se compararmos a base também temos 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Ah, são iguais. Puxa, tem a mesma medida na base, mas será que na altura também tem? Vamos conferir? Na figura vermelha nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. Vamos verificar na figura azul? 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida também. Será que podemos garantir que elas são congruentes? Ah, mas se eu me lembro bem, eram 2 condições para que elas fossem congruentes. É mesmo. Vocês lembram qual era? Eu lembro que uma delas era ter os lados com a mesma medida. Bom, nisso, aqui, observando base e altura, nós conseguimos garantir. Mas e qual era a outra condição? Terem o mesmo formato. Essas figuras têm o mesmo formato? Vamos relembrar o nome da figura vermelha? Nós temos um lado, 2, 3. Então, denominamos triângulo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 lados. 2 lados
iguais aqui na altura e 2 lados iguais aqui. Como é o nome dessa figura? Quem lembra? Ah, acertaram! Retângulo, muito bem. Isso mesmo. Então nós temos um triângulo e um retângulo. Figuras diferentes. Então, Não são congruentes, pois para serem congruentes, essas figuras precisariam ter o mesmo formato e lados com mesma medida. bem, então agora que nós retomamos o conceito de congruência, vamos para as atividades de hoje. Por que será que nós temos todas essas figuras aqui em cima da mesa? Interessante, inclusive nós temos aqui um jogo bem conhecido, o jogo do dominó. Você sabe jogar dominó? O que será que o dominó tem a ver com a nossa aula de hoje? Não sei, mas nós trouxemos algumas curiosidades. Observem lá na tela. O dominó surgiu na China entre 243 a.C. e 181 a.C. Nossa, há muito tempo atrás. Isso mesmo. Já os primeiros registros no Ocidente foram no século XVIII. Ele surgiu na França e na Itália, onde ele é muito apreciado. Mas século XVIII está escrito em números romanos. Será que alguém lembra como fazemos a leitura de números romanos? Vamos lembrar? Então nós temos ali o X, que é o 10, o V, que é o 5, e o I, que é o 1. Temos 3 Is. Somando tudo, nós temos... Século XVIII. E isso compreende que tempo na história? Entre 1701 a 1800. Puxa, isso é muito antigo, hein? Além disso, surgiu na China antes do ano 0, antes de Cristo. Então é um jogo muito antigo. E muito utilizado no nosso dia a dia. Mas eu ainda não vi congruência no dominó. Então, vejam só. Ao unirmos 2 quadrados congruentes, nós conseguimos obter a forma das peças do dominó. Acompanhe lá na tela. Nós temos um quadrado e ao lado outro quadrado, formando então a peça do dominó, que nós conhecemos e jogamos com os nossos colegas. Isso mesmo. Nós podemos perceber que são 2 quadrados iguais. Eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, a mesma medida. Muito bem. Mas e se fossem 3 quadrados? Mas isso é possível? Vamos ver? Acompanhe lá na tela. Ah, se nós temos 3 quadrados, formamos uma peça diferente dessa do dominó usual. É verdade. E se fossem 4 quadrados? Podemos ter uma peça diferente. Olhem só, acrescentei mais um quadrado. Puxa vida, mas será que essas peças recebem algum nome? Porque o dominó tem 2 quadrados iguais. É verdade. Então acompanhe lá conosco. Nós temos aqui apenas um quadrado e ele é chamado monominó, apenas formado por um quadrado. Isso. Bom, com 2 quadrados nós já conhecemos, não é mesmo? É o dominó. E com 3? Ah, com 3 nós conseguimos formas diferentes. Olha, nós temos aqui 3 quadrados. E aqui também. E como nós chamamos essa peça? Triminó. Muito bem. E com 4? São os tetraminós. Ah, e aí nós conseguimos montar muitas formas diferentes. Essa aqui, inclusive, é bem diferente, não é mesmo? Bem curioso, não é? E se nós colocássemos 5 quadrados? Ah, eu acho que nós poderíamos ter, então, combinações bem diferentes. Nós temos várias combinações, não é mesmo? Quanto maior o número de peças, de quadrados, mais peças nós conseguimos montar. E como nós denominamos essas peças? Ah, são os pentaminós. Que bacana! E será que tem algum jogo que nós conhecemos e que os nossos estudantes também conhecem com algumas dessas peças? Eu lembro que há um tempo nos jogos de celular e computador tinha um joguinho bem famoso. Quem conhece? Então observe lá na tela.
O Tetris consiste em empilhar tetraminós que descem a tela numa velocidade que cresce gradativamente enquanto o jogo evolui, de forma que completem linhas horizontais. Quando uma linha se forma, ela se desfaz, as camadas superiores caem e o jogador ganha pontos. Quando a pilha de peças chega ao topo da tela, a partida se encerra. Que legal! Eu adoro esse jogo. Ah, eu também. É muito legal procurar o lugar onde as peças se encaixam, não é mesmo? Para isso, nós temos que estar atentos à quantidade de quadrados, não é mesmo? Ah, é verdade, porque se eu tentar empilhar ali uma peça maior do que o espaço que eu tenho, eu vou acabar criando um buraco na linha e aí o jogo começa a ficar mais difícil. É verdade. Então, nós trouxemos aqui uma parte, uma situação do jogo para vocês nos auxiliarem. Observem lá na tela. Observe como foram dispostas as peças em uma partida do jogo Tetris. Para completar a terceira linha, uma das 4 peças em destaque deve ser escolhida. Será a peça A, B, C ou D? Qual delas será? Observem que a linha a ser completada é a terceira, esta linha que está aqui, ó. Então, nós precisamos preencher este espaço para que possamos ter uma linha completa. Então, agora deixaremos um tempinho para você pensar e já já voltamos. Já descobriram qual é a alternativa correta? Eu acho que não está muito fácil, não. Vocês observaram bem as peças que temos lá como alternativas para completar a linha? Perceberam quantos quadrados formam cada uma delas? Nós temos uma peça com este formato, este. Todas as peças do Tetris são formadas por 4 quadrados congruentes. Você lembra o nome dessas peças? Isso mesmo, são os tetraminós. Então, o Tetris recebe esse nome devido ao nome das peças utilizadas no jogo. Bom, então juntos aqui, vamos verificar as opções. Nós temos a peça A, B, C e D. Vamos começar pela alternativa A. Então, nós temos aqui a peça vermelha e vamos ver se ela se encaixa de alguma forma. Então, imaginamos que ela está descendo. Se ela encaixar aqui, ficou faltando um quadrado, nós não conseguimos formar a linha. Se eu encaixar assim, também não dará certo. Se eu encaixar aqui, também não. Então, a peça A não deu certo, tá? Bem lembrado, professora, as peças podem girar.
Agora, a próxima. Nós temos aqui, então, um quadrado formado por 4 quadrados menores. Desci a peça e não deu certo. Por quê? Porque nós não conseguimos formar a linha horizontal. Girando aqui, também não deu certo. Então, essa não é a peça correta. Próxima. Agora, nós temos aqui 4 quadrados que formam uma coluna. Se eu encaixar desta forma, em qualquer um aqui destes espaços, eu não consigo formar a linha. Mas e se eu girar a peça? O que acontece? Ela ultrapassa. Então, não conseguirei encaixar esta peça azul. E a peça roxa? Se ela está descendo desta forma, não seria o formato correto para formar a linha. Mas e se eu girar a peça? O que acontece? Eu encaixo perfeitamente, formando então, completando toda esta linha horizontal. Então, a peça correta é a peça D. Nossa, que bacana esse jogo do Tetris, não é mesmo? Assim nós podemos perceber que as peças vão se encaixando, nós podemos encaixar essas peças, né, os nossos poliminós. É verdade. Então, para isso, hoje nós trouxemos um desafio das figuras congruentes. Um desafio? Como assim? Bom, eu vou formar aqui, vou fazer uma composição com algumas dessas peças e te desafio a encontrar uma outra composição que forme a mesma figura com a mesma quantidade de lados. Vamos lá? Então vamos ver. Eu pegarei esta peça com esta daqui. Fiz uma composição de um tetraminó com um dominó. E que figura você formou aí, professora? Um retângulo. Ah, e esse retângulo tem 2 quadrados na altura e 3 na largura, isso? Isso mesmo. Ah, agora eu preciso montar um que tem essa mesma medida, utilizando peças diferentes. Isso. Deixa eu ver então, acho que eu vou utilizar esta peça, uma desta e mais uma aqui. Muito bem, a professora fez outra composição, mas vamos conferir se ela é congruente? Vamos lá. É um retângulo? É. Tem a mesma forma. Então, agora nós temos que ver se tem as mesmas medidas. Então, aqui na altura nós temos 2 quadrados. E na largura, 2, 3 quadrados. Muito bem. Então, conseguiu fazer uma outra composição, formando uma figura congruente. E será que os estudantes em casa conseguem criar uma figura congruente também a essa? Com certeza. Então, deixaremos um tempinho para você pensar. Conseguiram pensar numa composição diferente? Vamos verificar aqui com as nossas peças se conseguimos montar mais alguns retângulos congruentes? Vamos lá?
Será que nós podemos utilizar esta forma aqui? Esse triminó? Penso que sim. E qual seria a figura que nós poderíamos colocar aqui? Deixa eu ver. Acho que essa não encaixa, né? Não. Não. Talvez a outra vermelha? Vamos colocar aqui. Olha lá. Olha só, conseguimos mais um retângulo. Vamos conferir? Vamos lá. Então, aqui na altura nós temos 2 quadrados e na largura 3 quadrados. Que legal, gostei. E agora, sobraram 3 peças aqui. Eu acho que a gente consegue então fazer mais uma composição. Vamos ver? Vamos lá. Bom, aqui nós já temos um triminó. Muito bem. Ali nós temos um dominó. Mais um quadradinho. Muito bem, olha lá. Temos mais um retângulo. E será que a medida está correta? Vamos conferir? Vamos lá. Então, 2 aqui. 2, 3 aqui. Muito bem. Mas e se nós deixássemos em outra posição? Posso girá-lo assim? Isso. O que acontece? Será que ele ficou diferente porque nós giramos? Não, ele continua sendo um retângulo com as mesmas medidas, só que agora numa outra posição. Então, a posição em que ele se encontra não faz com que ele deixe de ser congruente. Isso mesmo. Então, acompanhe lá na tela. Nós temos as 4 composições diferentes e todas elas são congruentes. Porque elas têm a mesma forma e os lados têm a mesma medida. Isso mesmo. E agora você vai fazer a sua anotação no seu caderno. Você vai registrar algumas das composições que nós fizemos aqui. Para isso, você pode utilizar uma das tiras de papel que você separou ou você pode utilizar os próprios quadradinhos do caderno.
Tudo certinho com seu registro? Conseguiu fazer as suas composições? Muito bem. Então agora vamos dar sequência e vamos resolver alguns problemas. Observem lá na tela. Observe as figuras representadas na malha quadriculada. Quais delas não formam um par de figuras congruentes? Vejam que nesta malha quadriculada nós temos figuras diferentes, mas também conseguimos formar alguns pares. Por exemplo, triângulo azul com o triângulo verde. Mas para que eles sejam congruentes, além de eles terem o mesmo formato, eles precisam ter as mesmas medidas. Será que eles têm a mesma medida? Vamos conferir? Então vamos lá. Aqui no triângulo verde, nós podemos contar na base 1, 2, 3, 4 unidades de medida. E na altura, 1, 2, 3 unidades de medida. E no triângulo azul, vamos conferir? Na base nós temos 1, 2, 3, 4 unidades de medida e na altura 1, 2, 3, 3 unidades de medida. Então os triângulos São congruentes. formaram um par. Muito bem. Vamos agora ao retângulo? Vamos lá? Então aqui na base, este retângulo tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida e na altura 1, 2, 3 unidades de medida. Muito bem. No outro retângulo nós temos na base 1, 2, 3 unidades de medida e na altura 1, 2, 3, 4 unidades de medida. E agora? Ah, será que eles são diferentes? Não, né? O que nós podemos aqui concluir? Que girando uma das duas figuras, nós conseguimos então manter o mesmo formato e a mesma medida. Ele apenas está numa posição diferente. Então conseguimos formar outro par de figuras congruentes. E esses dois quadrados que nós temos aqui? Eles estão numa posição diferente, né? Parece que eles foram rotacionados, eles giraram um pouquinho, mas eles parecem ser iguais. Sim. E como iremos verificar se eles são realmente iguais? Ah, vamos fazer de uma forma diferente? Vamos Eu lá. trouxe eles aqui. Então aqui, o amarelo e o vermelho. Lá eles estão nesta posição. Tá? Eles têm aparentemente a mesma medida. Vamos verificar? Vamos lá? Vamos fazer a sobreposição dos dois quadrados. Sim. E eles têm sim a mesma medida. E eu posso rotacioná-los e eles continuarão tendo a mesma medida, pois eles são congruentes. Muito bem, então conseguimos mais um par de figuras congruentes. O que falta agora? O hexágono. Nós temos ali dois hexágonos. Aparentemente, não me parecem congruentes. Vamos verificar? Então, vamos ver aqui, na base. Este tem 1, 2, 3 unidades de medida. E na altura, 1, 2, 3 unidades de medida também. O outro hexágono tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida na base e na altura 1, 2 unidades de medida. As medidas são diferentes. Muito bem, então não conseguimos formar um par de figuras congruentes com os hexágonos. Então, as figuras que não são congruentes são os Hexágonos. Muito bem. Então, agora vamos resolver mais um problema? Vamos lá. Observem na tela.
montar um quebra-cabeça, foram usadas peças que são pretas de um lado e brancas do outro lado. Observe. Agora nós temos ali algumas opções de peças que foram utilizadas para montar esse quebra-cabeça. Porém, uma delas não foi utilizada. Será que você consegue descobrir qual das 4 peças não faz parte desse quebra-cabeças? Então, deixaremos um tempinho e logo logo voltamos para conferir. Vamos conferir juntos então qual alternativa que é a peça que não encaixa nesse tabuleiro? Vamos lá. Então nós temos ali o nosso tabuleiro e vamos tentar encaixar as peças. Muito bem. Eu estou aqui com a peça A. Muito bem. E nós temos que encontrar o lugar onde ela se encaixa ali naquele quebra-cabeça. Então, vamos ver. Ah, encontrei. Muito bem. Encaixei a peça branca A. Isso mesmo. Observem que a peça tem que encaixar do lado branco. Ela não pode encaixar, né? Se ela é branca no quebra-cabeça, tem que encaixar do lado branco. Muito bem. Agora nós temos a peça B. Observem que ela é na cor preta. Então, nós precisamos encontrar essa mesma peça na cor preta no tabuleiro. Esta peça não é, essa também não. Ah, encontrei. Muito bem. Então, a peça B também se encaixa. Próxima peça é a peça C. E agora? Vamos procurar um lugar onde ela possa se encaixar. Ai, tá difícil. Vamos tentar a peça D, então? Ok. Depois a gente volta para a peça C. Muito bem. Então, aqui nós temos a peça D. E vamos verificar se eu consigo encaixá-la. Ai, a gente vai girando a peça, né, para ter várias alternativas. Essa não é... Ah, encontrei. Não. Aqui. Olha só, tivemos que girar a peça para que ela se encaixe. Muito bem. Puxa, mas e a peça C? Será que é ela que não se encaixa? Olha, não encontrei uma posição. E se virar ela para o outro lado, será que ela encaixa em algum lugar? Vamos ver. Ah, consegui. Ah, mas nós não podemos virar, porque no quebra-cabeça ela aparece na cor branca. Olhem só. No quebra-cabeça ela é branco, mas nós não conseguimos encaixá-la porque ela está na cor errada. Então, a peça que não se encaixa é a peça C. Muito Observem que as peças só se encaixam porque elas são congruentes à peça que aparece no quebra-cabeça. Bom, agora que já montamos o nosso quebra-cabeça, eu vou te mostrar
mais um momento em que podemos utilizar a congruência, as figuras congruentes. Vamos lá. Conhece o mosaico? Não, o que é um mosaico? Observe lá na tela. É uma pavimentação ou recobrimento de superfície com ladrilhos, pedras ou outras peças de revestimento. Vejam que nós temos ali uma figura com vários quadrados congruentes, cada um de uma cor, formando um mosaico. Do outro lado, nós também temos um mosaico, porém, as peças que o formam não são congruentes, pois cada um tem um tamanho e uma forma diferente. Que lindos esses mosaicos! Será que nós conseguimos construir? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá! Aqui nós temos o exemplo de um mosaico formado por figuras geométricas congruentes. Quais são as formas que aparecem lá? Bom, nós temos quadrados azuis e os retângulos também são congruentes, os retângulos laranjas. Sim, aqui nós usamos duas formas diferentes, porém todos os retângulos são congruentes e todos os quadrados também são congruentes. E nós formamos um desenho, uma malha. Então, quais figuras que foram utilizadas para construir esse mosaico? Retângulos e quadrados. E quais são congruentes? Cada um dos retângulos são congruentes e cada um dos quadrados também. Mais um exemplo de um mosaico. Observe que nesse agora, todas as figuras são iguais. É mesmo! Será que vocês conseguem identificar qual é esta figura? Eu acho que eu já sei. São triângulos. Muito bem! E estes triângulos, será que são todos congruentes? Todos eles têm a mesma medida. Então, todos são congruentes. Muito bonito este mosaico. Sim, eles só têm cores diferentes e aparecem em posições diferentes, mas continuam sendo congruentes. Muito bem. E este outro mosaico? Qual é a figura que forma esse mosaico? Deixa eu ver. Nós temos aqui vários triângulos. Então será que todas essas figuras são congruentes? Bom, este mosaico é formado por vários triângulos, mas nem todos são congruentes. Por quê? Porque eles não possuem a mesma medida e nem o mesmo formato. Observe que lá nós temos triângulos que são mais compridos, outros mais magrinhos, outros mais gordinhos, então eles não têm todos a mesma medida. Muito bem. Vamos para uma atividade? Vamos lá. Eu acho que nós podemos propor aos nossos estudantes montar alguns mosaicos utilizando formas congruentes. Muito bem. Nesta primeira situação, nós iremos utilizar apenas uma forma plana congruente. Nós temos aqui retângulos. Eu tenho retângulo rosa. E eu tenho verde. Será que conseguimos construir um mosaico utilizando estes retângulos? Eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. São todos congruentes. Apenas a cor é diferente. Bom, para fazer esta composição, eu vou colocar aqui na mesa o primeiro retângulo. E eu vou pôr um verde para que não fiquem dois da mesma cor lado a lado. Agora, nós vamos alternando as cores. Isso. Vamos fazer uma linha embaixo? Vamos. Mas se lá é rosa, eu vou começar aqui com um verde. Legal. Assim fica mais visível e mais colorido. Muito bem. Ficou bem bonito esse mosaico, não achou? Ficou. E utilizamos apenas uma forma plana, que neste caso nós escolhemos o retângulo, mas você poderia ter escolhido um quadrado, um triângulo, um trapézio, uma outra forma. Vamos ver lá na tela? Vamos sim. Então aqui nós temos a nossa composição, que nós acabamos de fazer juntos aqui com vocês. E agora uma outra composição. Qual figura nós utilizamos? Nós utilizamos triângulos. Muito bem. Triângulos na cor azul claro e na cor azul escuro.
Observem que alternando as cores e a posição dos triângulos, nós conseguimos formar uma malha bem fechadinha, um mosaico composto apenas por essa forma. Mas e se nós quiséssemos utilizar mais formas planas? Será que nós conseguimos montar um mosaico utilizando duas formas diferentes? Vamos ver? Observem lá na tela. Aqui nós temos um mosaico formado por hexágonos e trapézios. Ficou bem bonita essa composição. Mais um exemplo. Aqui nós temos três formas diferentes. Nós temos triângulos, trapézios e paralelogramos. Que diferente! Ficou muito boa essa composição também. Todos eles são mosaicos. Porém, alguns com apenas uma forma, outros com mais de uma forma diferente. Então agora é a hora de você construir um mosaico. Por isso, escolha apenas uma forma plana congruente e monte, faça sua composição bem legal aí na sua casa. Você lembra daquela tira de papel quadriculada que ainda está sobrando? Muito bem! Então agora você vai utilizá-la e nela você vai montar a sua composição. Se o seu caderno é quadriculado, você pode fazer o seu mosaico no próprio caderno. Um tempinho e já voltamos. E aí, conseguiu fazer um mosaico bem bonito? Se não deu tempo de terminar, não tem problema. Depois você continua e deixa o seu caderno bem caprichado. Muito bem. E agora vamos para o nosso quiz, perguntinhas finais. Vamos então à primeira pergunta. Podemos dizer que duas formas geométricas são congruentes quando: letra A, possuem mesmo número de lados, letra B, possuem mesmo formato, ou letra C, possuem mesmo formato e lados de mesma medida? Eu tenho certeza que vocês sabem a alternativa correta. É a letra C. Precisamos garantir que possuem o mesmo formato e lados de mesma medida. Muito bem. Próxima pergunta. Denominamos triminó as peças formadas pela união de: letra A, 2 quadrados congruentes, letra B, 3 quadrados congruentes, ou letra C, 4 quadrados congruentes? Vocês lembram que no início da aula nós falamos que 2 quadrados congruentes é o dominó. Então, um triminó é formado por 3 quadrados congruentes. Muito bem. E o que nós aprendemos hoje? Nós relembramos o que são figuras congruentes e vimos algumas composições com elas. E também aprendemos que há matemática nas peças do dominó e nos mosaicos. E nossa aula chegou ao fim, pessoal. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, pessoal!